Meu amigo vascaíno, a assessoria de imprensa do Vasco da Gama acaba de confirmar mais um negócio fechado. A gente vai explicar aqui para vocês, negociação aí concluída. Vamos falar aqui também sobre a situação de reforços. Laureano, mas eu não aguento mais, Laureano. Você todo dia fala a mesma coisa. Já contratou uns 2, 3 times para o Vasco da Gama. A gente vai explicar o porquê dessa demora com relação a anúncios de reforços aqui no Vasco da Gama, certo? O Alexandre Matos, que segue firme e forte aí para contratações. Hoje teve uma reunião aí que pegou fogo entre a 777 Partners e a diretoria do associativo, a primeira com o Pedrinho assentado aí à mesa, e a gente vai falar aí muito sobre o resumo dos assuntos aí do dia. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E coloca atenção aí, porque o Vasco acaba de chegar no Espírito Santo e, meu amigo, festa total da torcida capixaba. Perfeito? Bom, seguinte, primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre essa reunião. Hoje houve uma reunião entre a cúpula da 777 Partners e também a diretoria do associativo. Foi a primeira reunião ali entre o pessoal da 777 Partners lá dos Estados Unidos, reunião realizada via videoconferência com o Pedrinho, e quem estava presente também foi o Paulo Salomão, e eles fizeram ali alguns ajustes com relação à situação envolvendo o planejamento para 2024. Nesta reunião, o Pedrinho falou algumas coisas ali com relação à situação da comunicação entre a SAF e o associativo, e também ali com relação a torcida do Vasco. Fato é que tanto a 777 Partners, certo, a SAF, como o associativo precisa se pronunciar mais um pouquinho. Não adianta o Pedrinho cobrar aí que a 777 venha a público se ele também fica ali totalmente calado, e esse silêncio deixa o torcedor do Vasco com raiva. A gente fala aqui agora sobre o futebol do Vasco da Gama. Perfeito, Vasco que acaba de chegar lá no Espírito Santo, festa total, certo? O pessoal lá do aeroporto não deixou a torcida fazer aquele aero Vasco, né? Para evitar confusão. Pô, o pessoal chegou, foi meio que ali na pista, mas não teve. Chegou lá no Sheraton, lá no hotel, parceiro, a torcida do Vasco abraçou de corpo, alma e coração, gritou, 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 e olha, porra, muita gente ovacionando ali o Dimitri Payet. E o seguinte, né, essa torcida do Vasco aí, do Espírito Santo, é extraordinária. E outra, viajou todo mundo, é força máxima, porque de lá o Vasco da Gama desce para Santa Catarina, porque tem a equipe do Marcílio Dias, perfeito? E a gente fala agora sobre o processo de contratações. Pô, Laureano, todo dia tu fala que tem jogador fechado, todo dia você fala aí que tem reforços chegando no Vasco da Gama. A situação é a seguinte, pessoal. Hoje chega a informação pra gente que o Alexandre Matos botou 3 nomes na mesa da 777 Partners. 3 nomes. E o seguinte, a prioridade total é para um atacante. A 777 está em processo de avaliação
de nomes. O que a gente tem que entender é o seguinte: vocês, a maioria da torcida, quis essa porcaria de SAF, não quis. Agora 777 demora de 6 a 7 dias para fazer a avaliação de um nome aí para entregar para o Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos ele mapeia, vai para o scout da 777, que passa por Don Rusfield para ir para Miami para o martelo ser batido. Esse é o processamento aí, é muita burocracia. Então a gente sabe que, por exemplo, aí negociação como o jogador Gabriel, que foi um desses nomes aí que está na mesa aí da 777 Parks, que está fechado com o jogador, mas depende aí da situação simplesmente da 777 vir a público aí e falar: olha, porra, eu dou aval para contratação, porra, o dinheiro tá aqui para contratar. Situação aí, ó, há muito tempo do camisa 10 aí, para ser a sombra do Payet, o Alexandre Matos aí até encostou a situação do Depena na última semana, né, do Carlos Depena, porque ele já tinha um nome para poder dar. Agora, ele fica engessado porque fica aguardando ali. E ele não pode chegar e falar, olha, publicamente, esse jogador é Reynoso, esse jogador é outro atleta. Por quê? Para não cair ali numa situação de leilão, certo? Então a gente sabe que a prioridade é um atacante, certo? O Vasco tende a trazer um volante e o Vasco tende a trazer um jogador para lado de campo. Agora, até o dia 7, o Alexandre Matos, ele fez a parte dele, entregou todos os nomes. Agora é a 777 dá o aval para poder sacramentar essa situação, para não ficar na correria, certo? Lembrando que o mês de fevereiro são 29 dias e a gente tem 7 dias aí no mês de março aí para correr. Então tá faltando pouco, muito pouco mesmo, né? Menos de 2 semanas. Precisa se reforçar porque a próxima janela só vai abrir em julho, certo? Bom, e hoje a assessoria de imprensa do Vasco da Gama veio a público agora na parte da tarde dizer que mais um negócio foi sacramentado, desfecho oficial. Aureliano finalmente indo se apresentando aí ao Cincinnati. O Vasco recebeu aí $500 mil aí pelo empréstimo. O jogador vai com um passe fixado. A gente vê que notoriamente o Vasco enxuga sua folha para ter condições de trazer mais reforços para a segunda janela que vai abrir em julho. Perfeito, pessoal? Então, mais um negócio fechado aí. Agora é oficial, o Aureliano deixando o Vasco e a qualquer momento a gente pode ter aí o aval da 777 no tocante a situações aí de reforço. Agradeço pela sua atenção, muito obrigado pela paciência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!